Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 2. Depois, Jesus disse a seus discípulos: É impossível que não venham escândalos. Porém, ai daquele por quem eles vêm. Seria melhor para ele que lhe fosse posta ao pescoço a mó de um moinho e que fosse precipitado no mar, do que ser causa de escândalo para um destes pequeninos. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 17, de 1 a 2. São João Crisóstomo. Duas espécies há de escândalos. Uma que cria embaraços à glória de Deus, outra que obsta o caminho de nossos irmãos na fé. Assim, as doutrinas dos hereges e toda palavra proferida contra a verdade recaem no primeiro caso. Contudo, aqui parece não trata nosso Senhor destes escândalos, mas daqueles que passam entre amigos e irmãos, quais sejam as brigas, as detrações e assemelhados. Por isso, acresce mais abaixo: se teu irmão pecar, repreende-o. A pena imposta sobre aquele que causa escândalo dá a conhecer, por contraste, o prêmio de quem será salvo. Se a salvação de uma só alma não fosse para nosso Senhor tão importante, ele não ameaçaria de um castigo tão imenso aquele por quem o escândalo vem. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 3 a 4. Estai com cuidado sobre vós. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia for ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 17, de 3 a 4. Santo Ambrósio. Depois da parábola do homem rico, a sofrer os tormentos da condenação, instrui nosso Senhor seus discípulos a perdoarem todos aqueles que se convertem dos próprios erros, com isso evitando que o desespero os retenha no pecado. Estai com cuidado sobre vós. Que se indulte com presteza. O perdão, contudo, não deve ser complacente. É preciso, pois, que se evite a um só tempo os reproches severos que acabam por desencorajar e a indulgência excessiva que acaba por autorizar o mau procedimento. Por isso, diz nosso Senhor a Lures: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Mateus 18, 15. Porque mais aproveita ao pecador a correção amiga do que a acusação violenta, aquela que incute o pudor e esta move a indignação. Acautela-te em não publicar as faltas do pecador, porquanto é preferível que ele ache em ti um amigo que o repreende do que um inimigo. De fato, ele há de dobrar-se mais facilmente aos teus conselhos do que às injúrias. O medo não sabe resguardar perseverança. O pudor, ao contrário, ensina o perseverar, pois que o temeroso se reprime, mas não se emenda.
E muito oportunamente diz nosso Senhor: se pecar contra ti, porque há grande diferença entre o pecado contra Deus e o pecado contra o homem. Ou aludiu nosso Senhor ao número 7, porquanto Deus descansou dos trabalhos da criação no sétimo dia. Rematada a semana deste mundo, há de chegar o perenal repouso prometido, quando, suprimidas as más obras, ao mesmo passo, extinguir-se-ão os castigos por concomitância. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse-lhes: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 5 a 6. São João Crisóstomo. E nosso Senhor menciona a mostarda, porque a semente desta planta, embora amiudada, é a mais fecunda dentre todas quantas há. Dá a conhecer, por essa imagem, que um pouco de fé muito alcança. Não cabe, no entanto, culpar os apóstolos por não a terem transplantado, uma vez que não lhes foi ordenado que o fizessem, mas dito que, se tivessem fé, poderiam transplantá-la. Eles, porém, não desejaram fazê-lo porque julgavam desnecessário, tendo já operado feitos de maior vulto. Mas como conciliar essas palavras de nosso Senhor acerca da fé com as de São Paulo? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. 1 Coríntios 13, 2. Respondemos que o apóstolo Paulo atribui à fé perfeita o poder de mover montanhas, não porque somente ela possa fazê-lo, senão porque isso parecia aos homens carnais a que se dirigia um feito demasiado imenso pelo volume e peso de uma montanha. Também se pode comparar a amoreira ao diabo de outra maneira, porque assim como certos vermes se alimentam de suas folhas, assim o diabo, através dos pensamentos que dele procedem, alimenta o verme inexaurível que há em nós. A fé, contudo, é capaz de desenraizar de nossas almas essa amoreira e sepultá-la nos abismos. Livro da Sabedoria, capítulo 1. Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente do Senhor e buscai-o de coração inteiro. Os que não exigem provas o encontram, e ele se revela aos que não desconfiam. Os assassinos retorcidos afastam de Deus, e seu poder, submetido à prova, põe em evidência os nécios. A sabedoria não entra em alma maligna, nem habita em corpo devedor ao pecado. O espírito educador e santo foge do estratagema, levanta acampamento diante dos raciocínios sem sentido e se rende diante do assalto da injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, que não deixa impune o linguarudo. Deus penetra em suas entranhas, vigia pontualmente seu coração e escuta o que a língua dele diz. Porque o Espírito do Senhor enche a terra,
e, como dá consistência ao universo, não ignora nenhum som. Por isso, quem fala impiamente não tem escapatória, não poderá evitar a acusação da justiça. Serão indagados os planos do incrédulo. O relatório de suas palavras chegará até o Senhor, e seus delitos ficarão provados, porque um ouvido zeloso escuta tudo, e não lhe passam inadvertidos cochichos nem protestos. Guardai-vos, portanto, de protestos inúteis e abstende-vos da maledicência. Não há frase furtiva que caia no vazio. A boca caluniadora mata. Não vos proporcioneis a morte com vossa vida extraviada, nem acarreteis para vós a perdição com as obras de vossas mãos. Deus não fez a morte, nem exulta destruindo os viventes. Criou tudo para que subsistisse. As criaturas do mundo são saudáveis. Não há nelas veneno de morte, nem o abismo impera na terra, porque a justiça é imortal. Os ímpios a chamam com gritos e gestos. Consomem-se por ela, crendo-a sua amiga. Fazem pacto com ela, pois merecem ser do seu partido. Palavra do Senhor. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me conheces quando me sento ou me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Discernes meu caminho e meu descanso. Todas as minhas sendas te são familiares. A palavra nem chegou à boca, e já, Senhor, a conheces toda. Tu me abraças por trás e pela frente. Apoias tua mão sobre mim. Tanto saber me ultrapassa, é sublime, e eu não o abranjo. Para onde me afastarei de teu alento? Para onde fugirei de tua presença? Se escalo o céu, aí tu estás. Se me deito no abismo, aí estás. Se eu me transladar até a orla da aurora, ou me instalar nos confins do mar, aí tua esquerda se apoia em mim, e tua direita me agarra. Se eu disser que a treva me sorva, e a luz me se faça noite ao meu redor, nem mesmo a escuridão é escura para ti, e a noite é clara como o dia. Treva ou luz são a mesma coisa. Tu criaste meus rins, tu me teceste no seio materno. Eu te dou graças, porque te distinguiste com portentos, e tuas obras são maravilhosas. Conheces perfeitamente meu alento, minha ossatura não te é oculta. Quando eu ia me compondo no oculto, entretecido no profundo da terra, teus olhos viam meu embrião. Em teu livro se escreviam e se definiam todos os meus dias antes de chegar o primeiro. Como são admiráveis, Deus, teus pensamentos, como são densos seus capítulos. Eu os numero, são mais que grãos de areia. Eu os emiúço, ainda me resta tu. Se matastes, ó Deus, o perverso, que se afastem de mim os sanguinários, que falam de ti intrigando e por ti juram falsamente. Odeio, Senhor, os que te odeiam, os que se rebelam contra ti me repugnam. Eu os odeio com ódio implacável, eu os tenho como inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Põe-me à prova para conhecer meus sentimentos. Vê se minha conduta é ofensiva e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 139, por Luiz Alonso. Podemos começar pelo tema do Deus incompreensível e citar o texto clássico de Paulo, Romanos 11:33. Que abismo de riqueza, de sabedoria e de conhecimento o de Deus! Quão insondáveis são suas decisões e quão irrastreáveis seus caminhos! Essa profundidade inacessível ao homem é penetrada pelo Espírito, 1 Coríntios 2:10,
e comunicada ao homem. Também o Filho conhece o Pai, como é conhecido por ele, João 10,15, e o explicou aos homens, João 1,18. Pela encarnação e redenção, o mistério de Deus tornou-se mais claro, porém mais profundo. Alargou-se para nós sua imensidade, e podemos compreender melhor o incompreensível que é. Deus é luz sem trevas. 1 João 1,5. Seu Filho torna-se luz que brilha nas trevas. João 1,5. Na vida espiritual, pode-se meditar a fuga longe de Deus, pelo ou para o pecado, como a do filho pródigo, Santo Agostinho. Pode-se estender a outros tipos, como a fuga das exigências de Deus. A liturgia aplicou a polaridade sentar-se, levantar-se, à morte e ressurreição de Cristo, em consonância com a reflexão dos padres, que põe esse salmo nos lábios de Jesus. Ser humano elaborado por Deus, no seio de Maria, cheio de total presença de Deus.